Obrigado uma vez mais pelo convite. Estar aqui é muito bom. E hoje trago uma sugestão de um livro que mudou a minha vida. Passo a explicar. É impossível que esta semana não falemos do que se está a passar nos Estados Unidos e que rapidamente se alastrou para o resto do mundo. Estou, obviamente, a falar da morte de George Floyd, o negro que foi asfixiado por um polícia branco e cuja brutalidade foi capturada pelas câmaras de vários telemóveis. O incidente em si não é novo, habituámos ao longo dos anos a assistir a episódios de utilização de força excessiva, discriminada e desnecessária sobre a população negra nos Estados Unidos. Houve um limite de saturação que de alguma forma foi ultrapassado. Os níveis de impunidade e de injustiça já são insuportáveis e já fez milhares de pessoas em todo o mundo vir para a rua protestar. E é obviamente que lá em casa todos já sabem e estão a acompanhar as notícias do que está a acontecer. Hoje, eu queria dedicar este tempo aos espectadores que pertencem à maioria branca a que eu pertenço. Eu tenho conversado com amigos e membros da minha equipa que são negros e posso assegurar-vos que demonstrações de choque e de horror e de indignação não são bem-vindos, porque apenas demonstram uma vez mais o lugar de profundo privilégio de que todos usufruímos e sobre o qual não nos damos conta. Por mais dura que seja a nossa história de vida, a cor da nossa pele nunca a fez pior. Para nós, fazer o nosso dia-a-dia, como ser à rua, correr no parque, comprar um telemóvel, conduzir na autoestrada, estar deitado na relva do jardim, sair à noite é sinónimo de angústia e de incerteza ou mesmo perigo de morte. E por isso, este episódio de George Floyd e de todos os outros que o antecederam não chocam a população negra, porque eles têm que viver com isso a vida inteira. E como disse Will Smith, o problema do racismo não está a aumentar. O que ele está é a ser filmado e por isso é que parece estar por todos os lados. Porque, na verdade, está por todos os lados. Para todos os que ficam chocados com a violência e os estragos causados pelas manifestações, eu diria que seria mais importante estar chocado com a morte indesculpável de mais uma vida negra e pelo facto do polícia que cometeu o crime ter apenas como castigo ser demitido. Parece que agora, com toda a pressão pública, eles foram finalmente acusados de crime. Veremos como se vai passar nos tribunais. Mas isso sim deveria ser a causa do choque. Seria importante entender que a violência, condenável como é por vezes a expressão última de desespero e de exaustão. A minoria negra americana está farta de ser alvo de discriminação institucional, policial, judicial, comercial, política e social. Está exausta de morrer sem sentido e sem direito a ter voz. E seria também importante relembrar que muitos dos direitos que todos nós usufruímos hoje numa sociedade moderna e civilizada, como votar, liberdade de expressão, liberdade religiosa, férias pagas, salário mínimo, segurança social, foram muitas vezes no passado escritos em cartazes, gritados na rua, e sim, de vez em quando houve violência, especialmente quando o poder não havia e as reivindicações por justiça não eram escutadas. A história da opressão racial, que esteve presente e faz parte essencial da história de muitos países europeus e do nascimento da nação americana, não é ensinada em detalhe nas nossas escolas e as ramificações da escravatura e a evolução da sociedade após o abolicionismo quase nunca faz parte do currículo escolar. Aliás, estou quase certo que grande parte das pessoas com quem eu falo está convencida que o problema da opressão racial foi resolvida depois de declarada a abolição da escravatura na Europa e depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Os episódios dessa semana e destes últimos meses e décadas provam que assim não é, nem cá nem lá. Por isso, com base em tudo isto, está uma profunda ignorância da maioria branca, onde eu me incluo, relativamente aos privilégios que somos herdeiros e de que nunca nos é verdadeiramente explicado. Existe uma enorme falta de self-awareness sobre a nossa posição no mundo, sem sabermos reconhecer que as oportunidades, onde nascem, não são mesmo iguais para todos. Para todos aqueles em casa frustrados porque se sentem impotentes e querem fazer alguma coisa para construir um mundo mais justo, eu diria que o melhor que podem fazer é aumentar o vosso nível de conhecimento sobre este tema. E eu começaria com o livro White Fragility, Fragilidade Branca, de Robin DiAngelo. Se forem ao YouTube, podem também ver uma palestra extraordinária desta professora da Universidade de Washington. Basta ir ao YouTube, ao search do YouTube e procurar White Fragility, Robin DiAngelo. E se gostarem, espalhem a palavra. A mudança tem que começar primeiro e tem que começar dentro de nós.